Faz exatamente 17 meses que eu comecei a investir em fundos imobiliários, o que dá 1 ano e 5 meses. Será que valeu a pena investir durante todo esse tempo? Quanto eu recebi nesse período? E com a taxa Selic hoje a 14,25%, será que ainda vale a pena investir nesses ativos? Eu vou abrir a minha carteira aqui com vocês, vou mostrar quanto eu recebi durante todo esse período e dar a minha opinião se valeu a pena ou não investir em fundos imobiliários. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe o like nesse vídeo que toda semana eu venho trazendo novidades. E o que são fundos imobiliários e por que investir nessa classe de ativos? No caso dos fundos imobiliários, você investe em imóveis, então shoppings, galpões logísticos, escritórios, para receber, o intuito do fundo imobiliário é você receber uma renda passiva em forma de aluguel todos os meses caindo na sua conta, porque é uma renda que é livre de imposto de renda, você não precisa pagar nada de imposto de tudo que cai na sua conta de dividendos vindo dos fundos imobiliários. Isso é muito legal. Então, se você recebe ali 1, 2, 3 salários mínimos, você não vai pagar imposto de renda. E eles são divididos em 3 principais tipos, que é o fundo de tijolo, onde você vai ter um imóvel físico ali por trás, vai ter um inquilino alugando o seu espaço e te pagando aluguel. No fundo de papel, é dívidas do setor imobiliário. Então, quando você quer construir um prédio residencial, aquela construtora, ela pega dinheiro emprestado com o fundo imobiliário e devolve com juros. E o fundo híbrido, ele mistura um pouco dos dois. Ele vai ter tanto imóveis físicos quanto dívidas do setor imobiliário. E por que eu acho interessante investir nessa classe de ativos? Eu diversifico meu patrimônio, então investindo em um fundo imobiliário que tem ali 20, 30 shoppings espalhados por vários lugares do Brasil, eu diminuo o meu risco do que investir apenas em um imóvel. Então, o meu objetivo com fundos imobiliários é receber exatamente essa renda passiva de forma com que ela cubra o meu custo de vida. Então, o meu objetivo é receber em torno de R$5.000 com fundos imobiliários. Então, eu estou nessa caminhada de acumulando cotas, de recebendo dividendos, reinvestindo até o ponto com que esse dividendo cubra o meu custo de vida. E todo o restante do meu dinheiro eu utilize da forma que eu quiser. E qual é o meu critério para escolher um fundo imobiliário? São 3. O P sobre VP tem que estar de 1 ou abaixo de 1, porque significa que o fundo imobiliário está descontado. Ele tem que ter um histórico regular de pagamento de dividendos, no mínimo nos últimos 5 anos, ele tem que ter pago regularmente para os seus cotistas. E terceiro, ele tem que ter um portfólio diversificado. Então, se é um fundo de shopping, eu quero que ele tenha mais de 10 shoppings em vários lugares do Brasil. Eu não quero um fundo arriscado que tenha apenas 1 ou 2 imóveis. Então, esses são os 3 principais critérios que eu utilizo para investir no fundo e tê-lo na minha carteira. Então vamos olhar aqui para o HGLG11, que é um fundo de segmento de galpão logístico. O P sobre VP está de 0,93, abaixo de 1 significa que o fundo está descontado. Agora vamos olhar a questão dos dividendos, se ele vem pagando regularmente nos últimos 5 anos. Então ele paga regularmente todos os meses. Normalmente nos dias 14 e 15 de cada mês. Então já cumpriu os 2 critérios, vamos ver em relação ao seu portfólio. Então é um fundo que tem só em São Paulo 16 galpões logísticos, tem 4 em Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro, 2 em Pernambuco e 1 em Santa Catarina. E aqui a gente consegue ver os nomes desses galpões. Então é um fundo que sim, é diversificado, tem mais de 10 imóveis, então cumpriu os 3 critérios. É um fundo que eu olharia e teria na minha carteira. Então agora eu vou abrir a minha carteira pessoal com vocês, vou mostrar todos os meus resultados durante esses 1 ano e 5 meses investindo em fundos imobiliários. Eu utilizo o MyProfit para acompanhar os meus investimentos, é uma plataforma paga, mas você também pode fazer pelo Investidor 10, você consegue montar a sua carteira nesse site. Mas olhando aqui no MyProfit, a gente vai descer e eu vou te mostrar os meus dividendos ao longo desse período. O meu primeiro dividendo foi de R$ 7,96, lá em outubro de 2023. Depois eu recebi R$ 10,58 e ao longo desse tempo, os meus dividendos
só foram aumentando. Isso tudo porque eu recebi esses dividendos e ia reinvestindo, além de fazer os meus aportes regulares. Mas todo esse dividendo que eu recebi, eles foram todos reinvestidos para acelerar o meu processo de enriquecimento. Então, mas vocês observam que eu comecei com bem pouco, com R$ 7,96. Hoje eu recebo mais de R$ 200 vindo dos fundos imobiliários, que eu continuo reinvestindo porque eu ainda não cheguei no meu objetivo. Mas tá, nesse total de 1 ano e 5 meses, quanto eu recebi no total? Foram mais de R$ 2.000 vindo dos fundos imobiliários. Então foram R$ 2.000 a mais no meu patrimônio, o que é muito interessante. Imagina, depois de 1 ano e 5 meses ali, você receber essa quantia. Talvez já fosse ali um adicional do seu salário, do seu 13º, enfim. É importante nesse início que você reinvista os seus dividendos para acelerar a sua meta, a sua estratégia. Então, valeu a pena investir em fundos imobiliários? Sim, valeu a pena. Apesar do aumento constante da taxa Selic, os fundos imobiliários estão sofrendo, as cotas estão caindo, mas apesar das cotas estarem caindo, eu continuo recebendo os meus dividendos todos os meses. Por isso, é importante que você escolha bons fundos imobiliários, tenha pensamento de longo prazo, para que essas oscilações do curto prazo, como taxa Selic, queda das cotas dos fundos imobiliários, não te abale tanto, porque você sabe que no longo prazo vale sim a pena. Então, para mim, vale a pena, está valendo a pena, eu continuo reinvestindo meus dividendos, pensando no longo prazo, recebo lá todo mês, pingando na minha conta mais de R$ 200, e isso só tende a crescer. Assim como lá no início eu recebia R$ 7, R$ 10, hoje eu já recebo mais de R$ 200. Isso em um curto período. 1 ano e 5 meses é considerado curto prazo. Então imagina daqui a 10, 20 anos esse dinheiro se multiplicando. É isso que a gente precisa colocar na nossa mente, trabalhar essa mentalidade de longo prazo. Então sim, valeu a pena, eu continuarei investindo em fundos imobiliários, apesar da taxa Selic estar aumentando, os fundos imobiliários vão sofrer um pouco mais nesse momento, mas também é uma janela de oportunidade para a gente comprar bons fundos imobiliários descontados. Então, esse era o recado do vídeo que eu queria passar para vocês. Eu espero ter te ajudado. Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo.